Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, Nikola Tesla foi um dos maiores cérebros científicos que o mundo já viu. Entretanto, por um longo período de anos, Tesla e seus trabalhos permanecem nas sombras. Para alguém cujo gênio levou à invenção da corrente alternada, bem como revolucionou o campo da eletricidade, surpreendentemente Tesla nunca recebeu seu devido reconhecimento cedo. Mesmo até hoje, ainda há pessoas que menosprezam suas contribuições, com muitas de suas invenções ainda sendo creditadas a outros inventores. Seguindo as alegações espantosas de Nikola Tesla, em 1899, de que ele tinha recebido sinais de rádio que poderiam ter se originado de outros planetas, seu anúncio foi recebido com dúvidas sobre sua credibilidade e autenticidade. Então, quais foram exatamente os desenvolvimentos que levaram à sua descoberta e como Nikola Tesla mais uma vez foi capaz de provar que seus duvidadores estavam errados? Neste vídeo, nós lhe diremos como a entrevista de Nikola Tesla revela que ele descobriu algo que estava enviando mensagens para a Terra. Nikola Tesla nasceu em 1856 na Croácia atual. Recebeu o nome do seu avô, que havia servido nas Forças Armadas de Napoleão em Illyrian. Para uma criança que foi recebida nas horas escuras do dia, em meio a contínuas batidas de luzes, Tesla parece destinado a dividir opiniões. Ele tinha sido previsto pela parteira para ser um portador da escuridão devido à hora do parto, mas a sua mãe tinha outras ideias. A mãe do Tesla, Juka, rejeitou imediatamente essas palavras ruins, enquanto declarava inválidas as previsões da parteira. De acordo com Tesla, sua mãe, na verdade, veio de uma linha de inventores, e ela havia conceitualizado e construído uma ampla gama de instrumentos engenhocas. Seu pai era pastor em uma igreja ortodoxa e veio de uma enorme família militar. Tesla também revelou que seu pai tinha uma biblioteca enquanto crescia, onde o jovem Nikola normalmente iria ler. Tesla tinha crescido com os pensamentos de que o seu pai era bastante rigoroso e severo, com ele particularmente se lembrando de ocasiões em que seu pai cobria velas para impedi-lo de ler livros da biblioteca em horas estranhas. Acontece que o Tesla realmente estudava com um apetite assombroso. O seu pai, que estava preocupado com a saúde do seu filho, sentiu que era a única maneira de manter o Tesla longe da leitura a altas horas. E adivinha como? Tesla fez as suas próprias velas e continuou a ler. Em tudo isso, era óbvio que o seu pai, Milutin, claramente ajudou e garantiu que os seus filhos levassem seus estudos a sério, mesmo quando ele os treinava em atividades mentais que zeravam na memória retentiva e no pensamento crítico. Crescendo, Tesla desenvolveu uma condição em sua infância que fez as imagens aparecerem e ofuscar seus objetos reais. Mais tarde, ele concluiu que os seus problemas tinham a ver com uma ação reflexiva do cérebro em sua retina. Para ele, nunca foram alucinações, e ele estava convencido de que nada estava errado com ele. Tesla tinha uma capacidade mental e habilidade muito melhor do que a de muitos humanos, e com uma grande mente, vieram revelações e inspirações revolucionárias. Ele sentiu que os humanos não estavam sozinhos neste universo e, no final das contas, presos por suas convicções até os seus momentos finais. Nikola Tesla teve um encontro em 1899 que ele acreditava que iria alterar o curso da história enquanto trabalhava em seu laboratório em Colorado Springs. Ali mesmo, ele afirmou ter visto atividade elétrica que mais tarde descreveu como parecendo ser indicações de inteligência. Prosseguindo, Tesla viu mais tarde que as modificações estavam ocorrendo regularmente e sob ordens e sugestões numéricas distintas. Tesla também foi muito claro sobre o que ouviu. Mesmo que os sons pudessem ter sido fracos no início, ele tinha certeza de que eles vinham de um planeta diferente. E este foi o primeiro de muitos casos em que Tesla acreditou ter interceptado transmissões sencientes do espaço. Mas ele não foi o único cientista a ter tido esse tipo de pensamento. Durante esses períodos, parecia ter havido algum tipo de obsessão com a ideia de vida fora da Terra. Então, talvez esse tenha finalmente sido o momento pelo qual todos eles esperavam. Parece que agora uma voz de Marte finalmente conseguiu que alguém ouvisse na Terra. Em suas palavras, embora eu não pudesse decifrar o significado deles naquela época, era impossível pensar neles como tendo sido totalmente acidentais. A sensação de que eu tinha sido o primeiro a ouvir a saudação de um planeta para outro está constantemente crescendo em mim. Um propósito estava por trás desses sinais elétricos. Quando Tesla fez o anúncio sobre sua estranha descoberta, aquele momento era para ser um momento "por que não eu?" Para a maioria das pessoas, eu quero dizer, ser o primeiro a ouvir a comunicação de fora do planeta. No entanto, enquanto a revelação de Tesla recebeu muita atenção da mídia e uma séria histeria que a acompanhou, a maioria dos cientistas pouco ou nada prestou atenção à sua celebrada descoberta. Muitos deles poderiam ter pensado que talvez ele estivesse fora de si naquela época. É absurdo acreditar como Tesla fez que o 1, 2 e 3, recebido de uma fonte de rádio extraterrestre evidentemente irreconhecível,
possa ter vindo de um centro de inteligência, por que então suas reivindicações não foram bem-vindas entre seus contemporâneos? Sejamos honestos. Para alguém mais ativo nas sociedades científicas e que também correspondia mais regularmente com os cientistas do que os seus contemporâneos e rivais, como o Thomas Edison e o Guglielmo Marconi, essa continua sendo uma pergunta de $1 milhão para qualquer um que tenha acompanhado a história. Para Tesla, o que ele viu naquela noite foi o padrão regular de pulsos para ele, que era um esforço de um ser extraterrestre para transmitir informações através do conceito difundido de números. Ele estava convencido de que tinha recebido uma chamada de um planeta próximo, mas sem inicialmente ter um entendimento de como os receptores do Tesla funcionam. Não haverá progresso na resolução dos conceitos e argumentos errados sobre esse sinal extraterrestre. O laboratório experimental de Tesla continha equipamentos de transmissão de rádio de alta tensão e o laboratório tinha uma torre de 200 pés para transmissão e recepção de ondas de rádio. Em resumo, eles eram os melhores equipamentos de recepção disponíveis na época. Para melhor sensibilidade, o receptor de Tesla usava um coerente que era forçado a quebrar, mas não por DC, e sim por RF, gerada localmente injetada no estágio de detecção. Os detectores de coerência regenerativa de Tesla eram muito sensíveis como indicadores de RF. Não eram adequados para a detecção de envelope, que era exigido pelo desenvolvimento de radiodifusão AM e das comunicações sem fio. Devido a isso, o avanço da sua tecnologia receptora não foi muito além de suas patentes iniciais. Então, por que a comunidade de engenharia não abraçou os receptores de Tesla e por que Tesla não prosseguiu seus estudos sobre os receptores? Dale Alfrey declarou nas revistas Tesla que ele descobriu que nos anos 1920, Tesla tinha crescido com a certeza de que podia entender a transmissão de rádio em comum do espaço e até mesmo passou um longo tempo aperfeiçoando a tecnologia de recepção e transmissão, que era necessária para melhorar, captar e traduzir potenciais comunicações alienígenas após sua recepção inicial de sinais de rádio enigmáticos em 1899. As mensagens inicialmente consistiam apenas de ruídos rítmicos, muito parecidos com uma transmissão em código Morse, de acordo com ele. No entanto, por volta de 1918, Tesla começou a ouvir o que ele pensava ser a transmissão de voz, mas as vozes que ele estava ouvindo não eram das pessoas. Nikola Tesla pode ter estado entre as primeiras pessoas a ver sinais de rádio incomuns que eles erroneamente acreditavam estar vindo de outro planeta, mas ele não era de forma alguma único. Muitas revistas fizeram saber que tinha havido relatos de equipamentos domésticos comuns que rotineiramente captavam comunicações incomuns de origem extraterrestre. Várias testemunhas oculares relataram sinais incomuns vindos de rádio e televisão fora do ar, assim como chamadas telefônicas estranhas, com ruídos eletrônicos e vozes sussurrantes. Houve um frenesi considerável da mídia mundial quando os pesquisadores soviéticos Gennady Sholomitsky, Nikolai Kardashev e o I.S. Shklovsky anunciaram em 1965 que tinham recebido transmissões de rádio de pontos de referência de algum superdesenvolvimento no espaço. Ambos alegaram que estas correspondências organizadas eram indicadores do conhecimento extraterrestre. Da mesma forma, o Dr. Hugh Mansfield Robinson descobriu sinais inteligentes em 1920, enquanto conduzia uma série de testes de rádio no comprimento de onda de 30.000. Ernest B. Rogers, o engenheiro encarregado do teste, sentiu-se obrigado a dizer que os sinais eram de origem alienígena porque não havia equipamentos de envio com aquele grau de intensidade na Terra na época. Embora as afirmações de Tesla fossem estranhas naquela época, sua descoberta inegavelmente deu origem ao campo da radioastronomia, o que é usado hoje em dia para decodificar e detectar mensagens de estrelas distantes e outras fontes misteriosas. E tudo começou naquela noite solitária em seu laboratório no Colorado. Em 29 de outubro de 1971, enquanto conduzia testes exploratórios de sensoriamento natural remoto na região Riverside da Califórnia, o complexo de transdutores naturais do campo também interceptou uma série de sinais ostensivamente astuciosos enquanto apontava para o grupo estelar Ursa Maior durante um período temporário de alívio. O fenômeno continuou por mais de 33 minutos. Anos mais tarde, uma ocorrência similar foi vivenciada. Durante o monitoramento de áudio, um fenômeno do tipo binário fraco e coerente foi detectado, já que os sinais aparentes pareciam ter sido transmitidos em longos intervalos de tempo, talvez anos, além de se tornarem mais fracos. A sucessão rápida dos trens de pulso foi separada apenas por intervalos de 3 a 10 minutos. De fato, durante uma recente sessão do Congresso nos Estados Unidos, alguns astrônomos americanos de renome apresentaram evidências ao Congresso sobre a existência de vida extraterrestre. Então isto finalmente aborda o que Nikola Tesla descobriu inicialmente. Há toda a possibilidade de que os sinais inexplicáveis de Tesla estivessem relacionados ao que é hoje conhecido como
Odidades de voz eletrônica, EVP. Tesla foi possivelmente a primeira pessoa a testar o dispositivo básico de obtenção elétrica. A mesma tecnologia que Tesla utilizou, mas melhorada, está sendo usada para gravar odidades de voz eletrônica hoje em dia. Em experimentos de peculiaridades de voz eletrônica e correspondência sobrenatural instrumental, muitos participantes afirmam ter recebido comunicações do outro lado através de rádios, dispositivos de gravação, VCRs, televisões, telefones celulares e até mesmo computadores. Talvez seja seguro dizer então que o Nikola Tesla, embora divisivo, se sentiria vindicado se estivesse vivo para testemunhar todas as reivindicações posteriores. Em resumo, talvez o Nikola Tesla não estivesse bravo, afinal de contas, não é?